Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida do Palmeiras foi pega de surpresa nesta semana com a notícia de que Gabriel Martinelli, destaque do Arsenal e da seleção brasileira, foi cogitado pela diretoria alviverde para reforçar o elenco. Em um cenário em que o clube busca consolidar seu domínio no futebol nacional e sonha alto em competições internacionais, a possível volta de Martinelli ao Brasil gerou uma onda de especulações e entusiasmo entre os torcedores. A informação, que rapidamente tomou conta das redes sociais, veio de fontes ligadas ao clube, que confirmaram que o nome do atacante foi discutido em reuniões estratégicas da diretoria. A ideia, embora ambiciosa, reflete o desejo do Palmeiras de investir pesado em nomes que possam elevar ainda mais o patamar da equipe para a próxima temporada. Gabriel Martinelli, que deixou o Brasil ainda jovem para brilhar na Europa, tem se destacado como um dos principais jogadores do Arsenal, sendo peça-chave no esquema de Mikel Arteta. Aos 22 anos, o atacante acumula experiências em competições de alto nível, como a Premier League e a Champions League, além de ser presença frequente nas convocações da seleção brasileira. Esse currículo de peso fez com que o Palmeiras considerasse a possibilidade de contar com o jogador em um futuro próximo. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria alviverde teria sondado os representantes de Martinelli para entender a viabilidade de um eventual retorno ao Brasil. Apesar de ser uma operação extremamente complicada, a movimentação demonstra a ambição do Palmeiras em se manter competitivo e em buscar peças que possam fazer a diferença em campo. A negociação, no entanto, esbarra em diversos fatores. O principal deles é o valor de mercado do jogador, que está avaliado em cifras milionárias. Além disso, o Arsenal não parece disposto a abrir mão de um de seus principais talentos, especialmente em um momento em que o clube londrino disputa títulos importantes e aposta na juventude de seu elenco. Para Martinelli, um retorno ao Brasil neste momento também seria uma decisão difícil. O jogador vive o auge de sua carreira na Europa e tem contrato longo com o Arsenal, o que significa que qualquer mudança dependeria de um desejo explícito do atleta e de condições financeiras atrativas tanto para ele quanto para o clube inglês. Por outro lado, a ideia de vestir novamente a camisa de um clube brasileiro pode ser vista com bons olhos em um futuro mais distante. Martinelli nunca escondeu seu carinho pelo Ituano, clube onde começou sua trajetória, e também demonstrou respeito pelo futebol nacional, o que mantém abertas as portas para uma possível volta em algum momento de sua carreira. Enquanto isso, a torcida palmeirense segue dividida entre a euforia e o ceticismo. Muitos enxergam a simples cogitação do nome de Martinelli como uma prova da força do clube no cenário atual, enquanto outros consideram a possibilidade pouco realista, dado o cenário econômico e esportivo envolvido. Analistas do futebol apontam que, mesmo que a negociação não avance, a intenção do Palmeiras em mirar jogadores desse calibre revela uma postura arrojada da diretoria. Em um mercado cada vez mais inflacionado, buscar reforços de alto nível exige criatividade e coragem, qualidades que têm marcado a gestão alviverde nos últimos anos. Além disso, a notícia reforça o momento especial que vive o futebol brasileiro, com clubes investindo em estrutura, elenco e em parcerias estratégicas para competir de igual para igual com as grandes potências do esporte mundial. O interesse por Martinelli é apenas mais um capítulo dessa história de crescimento e projeção internacional. Para o torcedor, a expectativa se mistura com o orgulho de ver o Palmeiras mirando tão alto. Mesmo que Martinelli não desembarque no Allianz Parque, o movimento já deixa claro que o clube está disposto a lutar para trazer nomes de peso e manter sua hegemonia no futebol brasileiro. Em meio a tudo isso, o nome de Martinelli segue em alta, e o atacante, que já é ídolo no Arsenal, agora se vê ainda mais conectado ao imaginário dos palmeirenses. Seja no presente ou no futuro, é inegável que o vínculo entre jogador e clube foi, ao menos simbolicamente, reforçado com essa notícia. A diretoria do Palmeiras, por sua vez, mantém o silêncio sobre o tema, sem confirmar ou negar as especulações. Essa postura apenas alimenta ainda mais os rumores e dá margem para que os torcedores sonhem com a chegada de um jogador de classe mundial. Independentemente do desfecho, o episódio marca mais um momento emblemático no futebol brasileiro,
onde a audácia e o planejamento são fundamentais para que os clubes mantenham suas ambições no mais alto nível. Para os palmeirenses, a esperança permanece viva, e o nome de Martinelli já entrou para a lista de desejos da torcida alviverde. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A notícia envolvendo o nome de Gabriel Martinelli e o Palmeiras não só movimentou os bastidores do futebol brasileiro, mas também trouxe à tona um debate interessante sobre a ambição dos clubes nacionais. A simples cogitação de um jogador desse calibre reforça como o futebol brasileiro, liderado por clubes financeiramente organizados como o Palmeiras, busca ocupar novamente um espaço de destaque no cenário global. Para além do impacto esportivo, uma eventual negociação com Martinelli seria um marco simbólico para o futebol brasileiro. Seria a demonstração de que clubes nacionais, muitas vezes vistos como exportadores de talentos, também podem atuar como compradores em operações de alto nível. Essa inversão de papéis tem sido cada vez mais comum, mas a chegada de um atleta do porte de Martinelli colocaria o Palmeiras em um patamar ainda mais elevado. Outro ponto que merece destaque é o planejamento estratégico da diretoria alviverde. O Palmeiras tem se consolidado como um exemplo de gestão eficiente, e a sondagem por Martinelli é mais um indicativo de que o clube não poupa esforços para montar elencos competitivos. Esse tipo de movimento também serve como uma mensagem clara aos rivais: o Verdão está disposto a ir além para se manter no topo. A relação de Martinelli com o futebol brasileiro também contribui para a relevância do assunto. Embora tenha se destacado fora do país, o jogador ainda é muito jovem e guarda vínculos emocionais com o Brasil. Para muitos torcedores, o retorno de jogadores desse perfil reforça a identidade do futebol nacional e cria um sentimento de pertencimento que vai além do jogo. No entanto, o impacto financeiro de uma negociação desse porte seria imenso. A valorização de Martinelli no mercado europeu torna essa operação altamente complexa, exigindo não apenas recursos, mas também criatividade por parte do Palmeiras. Parcerias estratégicas, investidores e acordos publicitários seriam elementos cruciais para viabilizar um retorno do atacante ao Brasil. Há ainda o aspecto esportivo da questão. Martinelli se consolidou como um atacante multifuncional, capaz de atuar tanto pelas pontas quanto pelo centro do ataque. Sua versatilidade seria um trunfo para qualquer treinador, e no caso do Palmeiras, ele se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo dinâmico que tem caracterizado a equipe nos últimos anos. Apesar das dificuldades, a cogitação de nomes como o de Martinelli mostra que os clubes brasileiros estão começando a pensar grande. Isso reflete não apenas no fortalecimento das equipes, mas também no crescimento da marca dos clubes, que atraem mais investidores, torcedores e visibilidade internacional. As reações nas redes sociais também demonstraram o poder que o futebol tem de mobilizar paixões. A possibilidade de Martinelli vestir a camisa do Palmeiras foi motivo de festa para uns e de desconfiança para outros, mas é inegável que o assunto colocou o clube no centro das atenções, mesmo sem qualquer negociação oficial em andamento. Além disso, essa movimentação sinaliza uma tendência de mercado. À medida que o futebol brasileiro se organiza, é natural que nomes de destaque no exterior passem a considerar um retorno ao país. Clubes como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro têm se tornado destinos atraentes para jogadores que buscam aliar competitividade esportiva com a oportunidade de estarem mais próximos de suas raízes. No final das contas, mesmo que a transferência não se concretize, a discussão em torno de Martinelli e Palmeiras serve como um termômetro do potencial do futebol brasileiro. A ambição, a paixão e a ousadia que cercam o esporte no país continuam a alimentar sonhos grandiosos, e, talvez, um dia, essas ideias se tornem realidade. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.